Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos para mais um vídeo. Amado irmão, amada irmã, continuo no meu propósito de ler a Bíblia toda entre 20 e 30 dias, por enquanto certinho, dentro da meta, e hoje eu li o livro de Êxodo e também parte do livro de Levítico. O livro de Êxodo vai ter vídeo no futuro, mas hoje nós queremos focar um pouco em Levítico, principalmente porque nós não entendemos alguns milagres que Jesus fez se nós não lermos Levítico primeiro. Eu não sei se você sabia, mas Levítico é provavelmente um dos livros, juntamente com Crônicas e outros, um dos livros menos lidos da Bíblia, porque ele contém muitas leis e a leitura então ela é bastante densa, cansativa, mas o conteúdo que há ali dentro é algo sensacional. E eu quero mostrar apenas dois exemplos de como Levítico nos ajuda a entender milagres do Novo Testamento feitos por Jesus. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 17, nos versículos 11 seguintes, nós temos a cura de 10 leprosos. Jesus inclusive diz a eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando a gente lê isso aqui no Novo Testamento, a gente pensa, por que Jesus não disse para eles simplesmente, vocês estão curados? Porque ele diz, vão e se apresentem aos sacerdotes. Acontece que no caminho em que eles iam, então eles são curados e um deles volta para agradecer a Jesus. A gente só vai entender essa história se a gente entender ou ler um pouco de Levíticos. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para a gente. Olha o que diz lá em Levítico, capítulo 13, verso 45. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Percebe a humilhação que uma pessoa com lepra passava? Ela teria que andar no meio das pessoas gritando que ela era impura para que eles soubessem e se afastassem. E inclusive, na verdade, ela até deveria morar fora do arraial e só. As pessoas com lepra viviam em exclusão e em solidão. Por que Jesus envia eles ao sacerdote? Porque o sacerdote é quem dava o diagnóstico. Lembra o Levítico, você vai aprender sobre isso. O sacerdote olhava para a pessoa, olhava para a profundidade do ferimento, se havia muitas feridas pelo corpo, se era uma só, olhava, fazia uma visão geral. Aí ele dizia: daqui 7 dias você vem de novo, nós vamos ver se aumentou ou diminuiu. Se diminuiu, ele dizia: mais 7 dias vem de novo, e assim ia. Se com o tempo as feridas sumissem, ele declarava aquela pessoa pura, então ela não precisava se afastar de ninguém. Mas se depois de 7 dias ou mais dias a ferida se agravasse, então o sacerdote diagnosticava a doença e fazia com que a pessoa fosse excluída das outras até que a situação se resolvesse. Por que Jesus então envia os leprosos até o sacerdote? Porque no caminho eles seriam curados, e quando eles chegassem ao sacerdote, eles receberiam a declaração de que estão puros, que estão limpos, e podem assim voltar ao convívio com os seus. Isso nós só entendemos lendo o Levítico. Mas nós temos também um outro caso no Novo Testamento, de um milagre, de uma mulher que estava enferma, que estava em hemorragia. Diz lá em Lucas capítulo 8, os versos 43 seguintes, e diz assim: certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, ela 12 anos vinha sofrendo de um sangramento. E ela também, ali, não vou ler aqui toda a história, mas ela também então recebe a cura só por tocar na veste de Jesus. E olha o que vai dizer sobre isso, sobre este caso, lá no livro de Levítico, o capítulo 15, verso 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver o fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação.
E também nesse caso, não vou aqui ler todos os textos, mas também vai dizer Levítico, ninguém vai poder tocar nela, ninguém vai poder estar perto dela. Também esta mulher vai viver uma situação de completa exclusão da sociedade, por ter hemorragia. E quando Jesus então faz a cura dessa mulher, não é só uma cura de uma doença, mas é a reintegração da pessoa, da mulher no caso, dentro da sua família, dentro da sociedade de um modo geral. Percebe? O leproso era excluído e também a mulher com hemorragia eram excluídos. E o milagre não foi apenas uma questão física do corpo, mas também social. E isso a gente só entende lendo Levítico. De outra forma nós não entenderíamos. E esse é o desafio que eu quero lançar para você hoje. Por mais que Levítico seja um livro denso de muitas leis, na qual a gente lê e tem muitas dúvidas, surgem muitas dúvidas na leitura de Levítico, deixo a você a preciosa dica de ler esse livro, conhecer cada vez ele mais, e aqui você vai encontrar muita coisa para entender a história daquilo que Jesus fez depois no Novo Testamento. Inclusive, por exemplo, quando tem aqui o dia da expiação, o dia em que os pecados são perdoados. Ali, se você pensar em Jesus, quando lê aquele capítulo ali, você vai descobrir coisas fantásticas. Fica a dica de hoje, insisto, leia Levítico. Um abraço, inscreva-se no canal e tenha uma abençoada noite, um abençoado dia, enfim, Deus te abençoe. Amém.